O estudo de hoje, está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo de número 43. Eu quero primeiramente ler com você o texto e após a leitura eu vou fazer a introdução e comentar, com você a respeito do tema que hoje, pela palavra de Deus, nós vamos pregar aqui nesta hora. E eu creio que o Espírito Santo já vai falando ao nosso coração, já vai nos instruindo, nos ensinando, para que possamos sair daqui hoje verdadeiramente alimentados, tocados, libertos, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá então. Mateus 24, 43 diz: mas considerai isto. Então, vamos considerar, vamos analisar, vamos pensar nisto. Se o pai de família, o responsável da casa, se ele soubesse a que vigília da noite, a que hora da noite havia de vir o ladrão, então o que ele faria? Ele vigiaria e não deixaria, não permitiria que fosse arrombada a sua casa. Então o Senhor Jesus, aqui ele está fazendo o sermão, onde ele está falando já a respeito da grande tribulação. E é claro que aqui ele está arremetendo e falando a respeito da sua vinda, a sua segunda vinda. E nós sabemos que Cristo ele virá como um ladrão na noite, ou seja, ele virá no momento, numa hora em que ninguém espera, que ninguém aguarda, e ele simplesmente voltará. E por isso é que nós precisamos estar o quê, irmãos? Preparados. Santificados na presença de Deus, para que quando Ele vier, nós subamos a Ele. Mas hoje, ao ler esse trecho, eu trouxe e o atualizei para a nossa realidade atual, dos dias de hoje. Nós sabemos que o diabo, ele também é um ladrão, que tem o intuito de roubar, matar, e fazer o que mais? Destruir. E eu estava lendo esse texto e Deus me trouxe um entendimento que o ladrão, ele só entra na nossa casa quando nós estamos despreparados. Jesus falou assim: gente, considerem isso, analisem essa palavra que eu estou dando a vocês. Se o pai de família, disse Jesus, se o responsável da casa, o chefe da casa, se ele soubesse, se ele fosse avisado previamente, a qual vigília da noite, a hora que o ladrão viria, o que ele faria, irmãos? Ele vigiaria, ele montaria guarda, ele chamaria a polícia, ele protegeria o seu lar, mas ele não sabe. Então o ladrão, quando ele vem, ele pega aquela família dormindo, ele pega aquela família indefesa, a família dormindo, ela é surpreendida pelo ladrão, e quando a família dorme, diz a Bíblia que o ladrão consegue arrombar, e ele consegue levar aquela casa, levar os pertences, levar os bens, levar a prosperidade daquela casa. Agora o ladrão só teve a chance de entrar, ele só teve a oportunidade de entrar. Por quê, meus irmãos? Porque os habitantes daquela casa estavam dormindo. E se nós, agora não fisicamente, mas se nós espiritualmente dormirmos no ponto,
E hoje eu estava orando a Deus, irmãos, e Deus me mostrou que tem muita gente dormindo. Dormindo. Ela não está atenta, ela não está vigilante, ela não se prepara. E na hora que o ladrão ele vem, pega a pessoa desapercebida. Como diria no popular, pega a pessoa de calças curtas. E se o inimigo vier lá na minha casa, para arrombar a minha casa, querendo tirar o que há de precioso lá dentro, se eu estiver dormindo, infelizmente ele vai conseguir. Agora, se eu estiver acordado, na brecha, na oração, na comunhão, na presença do Pai, na hora que o ladrão vier, ele vai encontrar resistência. Ele vai me encontrar na valentia, na coragem, na audácia. Ele vai me encontrar ali preparado, com as armas da fé. Sabe, o capacete da minha salvação, a couraça da minha justiça, e o escudo do evangelho da paz, assim por diante. Ele vai me encontrar, irmãos, preparado, ungido. E ele não vai conseguir o que, irmãos? Entrar. Eu não posso deixar o diabo entrar na minha vida. E ele só entra, ele só terá espaço, lugar, se ele nos encontrar o que, irmãos? Dormindo. Não foi isso, por exemplo, que aconteceu. Você já ouviu falar de um personagem bíblico chamado Gideão? Gideão, ele foi filho de uma mulher que era estéril. Olha que coisa. Essa mulher fez um voto com Deus. Ela queria um filho. Era o voto chamado Nazireu. Na cabeça dele jamais passaria navalha, não seria cortada. E realmente ela engravidou. Sansão veio ao mundo. E nasceu uma criança que iria libertar o povo de Deus. Deus deu a ele uma força descomunal, uma força nunca vista antes, que com uma simples queixada de um jumento, ele era capaz de enfrentar um exército e vencer. Vencer. Diz a Bíblia que Gideão, o Sansão, ele foi capaz de rasgar um leão ao meio. Olha que coisa, imagine a força desse homem. Só que um belo dia, ele dorme. Ele chega numa cidade. Naquela cidade havia uma mulher. Como que era o nome dela, irmãos? Dalila. E infelizmente, irmão, tem muito Sansão até hoje, que não se vê um rabo de saia, já fica ouriçado. O diabo já engana a mente, já enche de pensamentos pecaminosos. Ele se interessou por essa mulher, mas a mulher não se interessou por ele não. Mas quando o inimigo viu o interesse, o que o inimigo fez, irmãos? Pagou, deu dinheiro para ela, para que ela fingisse um sentimento. E ela fingiu, foi uma atriz. Ela chegou, ficou com Sansão, e foi pedindo que ele revelasse o seu segredo, de onde vinha aquela força. O Gideão foi brincando com o pecado, foi mentindo, foi inventando história, mas chegou uma hora que o Gideão contou o segredo dele. E na hora que Gideão fala do voto que a mãe dele havia feito, da cabeça, as tranças que não podiam ser cortadas, você sabe o que a Dalila faz? Diz a Bíblia que a Dalila pega a cabeça do Sansão, coloca assim nas pernas dela, começa a fazer um cafunézinho, para que o Sansão, o que, irmãos? Dormisse.
E na hora que o Sansão dormiu, ela chamou o barbeiro, cortou o cabelo dele. Vamos ver, abra lá em Juízes. Juízes, capítulo 16. Eu já vou direto no verso, né? Já fiz a você um resumo da palavra. Versículo 18. Olha que situação a qual Gideão se meteu. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, que contou o seu segredo, quebrou o voto que ele tinha com Deus, né? Enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus, os inimigos, subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão, pagaram ela, né, por aquele fingimento que ela teve. Então ela o fez dormir sobre o seu joelho. Olha o problema de dormir aí, ó. E chamou a um homem, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. O inimigo está chegando. E despertou do seu sono, e ele disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, lhe arrancaram os olhos, fizeram-no descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo lá no cárcere. Irmãos, a mulher fez o Sansão dormir. Se o Sansão estivesse acordado, o Sansão permitiria que alguém tocasse nas tranças dele? Não permitiria. Se ele estivesse acordado, ele teria impedido aquele barbeiro, mas ele estava dormindo. Na verdade, o sono dele começou lá atrás, quando ele se interessou por Dalila. Ali já começou a queda dele, mas culminou nesse momento. Ele quebra o voto dele com Deus, o Espírito de Deus se entristece, se retira dele, a força dele vai embora, e na hora que o ladrão chega, ele estava dormindo, e ele pensa que ele iria se levantar, que ele iria novamente vencer o inimigo, mas agora já não tinha mais tal força, e os inimigos pegam nele, se apropriam dele. Imagine, irmãos, arranca os olhos, deixa ele cego, amarram ele com cadeias e faz dele um escravo. Irmãos, Gideão, o Sansão, de herói, virou escravo, de vitorioso, se transformou em um moedor, sabe, em alguém que ficava numa roda, sabe, irmão, num cárcere, preso. Tudo porque dormiu. Jesus sabe das coisas, irmãos. Ele disse: olha, considere isso. Se o pai de família soubesse a qual vigília da noite o ladrão viria, ele estaria preparado. Ele não permitiria o ladrão arrombar a sua casa. Não deixe, irmãos, o ladrão arrombar a sua casa. Espiritualmente, fisicamente, é claro que a gente tem que dormir, e dormir bem. Diz o ditado que a noite foi feita para o quê, irmãos? A noite foi feita para dormir. Não é esta noite que eu estou me referindo, mas sim o sono espiritual. Esse sono que Sansão sonhou foi o sono espiritual. Aquele sono de abrir o coração para quem não era para abrir, se relacionar com quem não era para se relacionar, fazer o que não era para ser feito. E aí ele perde, e o ladrão arromba e destrói a vida dele. Irmãos, esteja atento, espiritualmente ore,
vigie, não caia nas tentações, nas ciladas do diabo, não se deixe levar por paixões, porque isso vai te levar ao sono, isso vai ser um chamarisco para que o inimigo entre e cause ali diversos males. Uma outra passagem que eu queria ler com você está em 1 Reis, capítulo 3, primeiro livro de Reis, capítulo 3, eu vou ler com você o verso 19. Deixa eu fazer aqui um breve resumo. Essa é a passagem quando Salomão, cheio da sabedoria de Deus, faz a justiça, restituindo ao filho, o filho a mãe de direito. Lembra que haviam duas mulheres que moravam na mesma casa, e as duas tiveram filhos muito próximas uma à outra. As crianças tinham praticamente o mesmo tamanho. Só que uma mãe era descuidada. Ela dormiu, rolou para cima da criança, esmagou a criança, ela morreu. Na hora que ela acorda e vê o filho dela morto, o que ela faz? Ela vai lá e troca os bebês. Imagina o desespero da mãe verdadeira ao acordar e ver o filho morto. Só que quando amanheceu, ela olhou a criança e falou: opa, peraí, esse daqui não é meu filho, não. Não é. E mãe conhece o filho. Conhece ou não conhece, irmão? Conhece, de longe. Conhece até o choro. Conhece até a risada, a voz. A mãe falou: não, esse aqui não é meu filho, não. Aí olhou outro: não, o meu filho é esse. Aí começou aquele debate. Como não havia na época um teste de paternidade, um exame de DNA, como que se saberia? Levar o caso a Salomão. Salomão, um homem a quem Deus deu sabedoria, tinha que resolver o caso. Tinha que resolver. E você sabe como que ele resolveu, né? Ele levantou uma espada e falou: eu vou cortar a criança no meio. Dou metade para cada uma, problema resolvido. A verdadeira mãe se opôs, falou: não, pode dar para ela. Eu prefiro ver o meu filho no colo dela mais vivo do que ver o meu filho morto. E a outra lá: isso mesmo, corta mesmo. Irmãos, diante de Salomão e das testemunhas que ali estavam, ficou muito óbvio e claro quem era a verdadeira mãe. E a mãe foi restituída. Mas o que eu quero ler para você é que quando as mães estão conversando com Salomão, a mãe verdadeira deixa isso muito claro. Olha só, é o verso que eu vou ler com você, o verso 19. 1 Reis 3,19. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, então essa era a vigília da noite dela, à meia-noite, e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva. E a deitou no seu seio, e o filho morto deitou no meu seio. Então, irmãos, essa mulher deixou muito claro que aquela que era a mãe falsa, a mãe mentirosa, a mãe que matou o filho, ela só conseguiu trocar os bebês porque a verdadeira mãe estava o quê? Dormindo. Vamos trazer isso para a nossa família. Irmãos, eu não posso dormir em relação à minha casa. As minhas campanhas de família, as minhas orações, e me colocar na brecha do clamor, e lutar pela minha casa, batalhar pelo meu lar, eu não posso dormir quando o assunto é família. Tem muitos pais hoje dormindo em relação aos seus filhos, dormindo. Sabe, ele não participa das coisas do filho, não vê o que o filho assiste, não vê o que o filho faz o dia todo, não acompanha o filho no estudo, não acompanha, só quer saber de trabalho, só quer saber de
todas as coisas, e ela deixa a família em segundo plano. Quem deixa a família em segundo plano, essa pessoa está o quê, irmãos? Dormindo. E aí daqui a pouco vem o diabo e troca as crianças. Daqui a pouco vem o inimigo e tira aquele filho obediente, aquele filho amoroso, aquele filho carinhoso, e coloca uma rebeldia, coloca uma desobediência, coloca ali um vício, coloca ali uma morte. Tudo que o diabo quer é trazer para dentro da minha casa o quê? A morte. Ele quer tirar o diálogo e colocar confusão. Ele quer tirar, sabe, a pureza e colocar o vício, colocar a maldade, colocar o pecado. E se eu dormir, ele vai lá e troca. E eu nem vejo. Tem pessoa, irmão, que não vê o que acontece dentro da sua própria casa. Não vê o que acontece debaixo, como diz o outro, do próprio nariz. Existem casamentos que estão sendo destruídos. Por quê? Porque as pessoas estão dormindo. Deixaram de cuidar, deixaram de zelar, deixaram de se amar, de se respeitar, deixaram. Começaram a priorizar tantas coisas, a cuidar de tantas coisas, e deixou o mais importante, que é a família. Irmãos, a família é mais importante que dinheiro. Dinheiro você reconquista de novo. Se o ladrão entrasse, se essa mulher, essa mãe falsa, tivesse ido ali, roubado um colar, roubado uma peça de ouro, aquela mãe, se ela trabalhasse, ela ia conseguir o dinheiro de novo. Não sei se você já teve a infelicidade de ser assaltado e ter algo roubado seu, mas você foi lá, trabalhou e comprou um até melhor. Agora, e a vida, e a família? Essa não tem preço, irmão. Tem coisas que não tem preço. Existem coisas que são inegociáveis. E a principal delas é a nossa família, irmão. Se você não guardar a sua família, não amar a sua família, não vigiar sobre a tua casa, não orar pela sua casa, não perdoar o seu lar, não estar perto deles, o inimigo pode ir lá e fazer o quê, irmãos? Trocar. Eu já ouvi pessoas dizendo: pastor, o fulano está irreconhecido. Eu olho para ele hoje, eu não o conheço mais. As atitudes mudaram, as palavras mudaram, o comportamento mudou, ele está revoltado, ele está bravo, ele está nervoso, ele está insatisfeito, ele está reclamando, ele está murmurando. O inimigo entrou na tua casa, você nem viu, você estava dormindo. Você não estava batalhando, você não estava de joelho dobrado. Aí enquanto você dormia, o inimigo foi e fez o que, irmãos? A festa. Quem está compreendendo, levante a mão assim, irmão. Não durma. Diga para o teu vizinho, diga: não durma, meu vizinho. Fala para ele aí. Fala: acorda, abre os olhos. Voltemos lá no Evangelho de Mateus. Procure aí para mim agora o capítulo 13. Vamos falar daquela parábola do joio e do trigo. Mateus 13, 24. Capítulo 13, verso 24. Nós também devemos estar acordados em relação à nossa vida financeira. Devemos vigiar, as nossas economias, orar para que Deus nos prospere. Prosperidade é dom de Deus. E é chegada a hora de todos nós nos beneficiarmos deste dom, tornarmos pessoas vitoriosas, conquistadoras, e tudo isso para a glória do nome de Jesus. E aqui o Senhor Jesus contou uma parábola, e vamos estudar essa parábola. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante, parecido,
ao homem que semeia, e olha esse detalhe, a boa semente no seu campo, a boa semente, guarda essa informação. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Ó Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que então tem joio? E ele lhe disse: foi ao inimigo quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse o quê, irmãos? Não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo com ele. Você veja que o homem tinha um campo, uma propriedade, uma terra, e ele queria plantar, e quem planta, ele quer colher. E como ele queria fazer uma colheita próspera, abundante, recheada, então diz a Bíblia que ele plantou o que, irmãos? A boa semente, a semente de qualidade, a semente perfeita, a semente ótima. Ele pega a melhor semente, vai lá e planta. Só que os trabalhadores, após haverem plantado, aquela fadiga do dia de trabalho, a Bíblia diz que os trabalhadores foram dormir, e não ficou um ali cuidando, vigiando, guardando. E enquanto os trabalhadores dormiam, veio o inimigo, e plantou uma semente diferente, o joio, no lugar. E você sabe que o trigo, ele produz muitas sementes, o joio não produz nenhuma semente. O joio fica ali plantado, irmãos, e só ocupando espaço na terra, pegando o adubo da terra, atrapalhando o trigo de crescer. E quem plantou aquilo ali foi o inimigo. Eu acho interessante que ali a Bíblia diz que o inimigo plantou e retirou-se, que o diabo é assim, ele vai, ele cria o problema e sai fora, e ele deixa as pessoas se degladiando. Ele vai, ele cria o incômodo, ele cria a situação, e aí ele deixa o circo pegar fogo. Os trabalhadores, quando as plantas começaram a crescer, eles perceberam que tinha joio, e foram reclamar. Os responsáveis por ter joio ali, quem eram os responsáveis? Eram eles mesmos. Mas eles vão lá e atribuem ao pai de família: o senhor não plantou a boa semente? O senhor falou para nós que essa semente era boa, mas não era boa coisa nenhuma, porque se fosse boa mesmo, iria produzir o trigo, não ia produzir o joio, porque a gente tem essa tendência de sempre encontrar um bode expiatório e lançar sobre as costas dos outros as responsabilidades dos nossos erros. Você compreende? Foi muito fácil jogar a bola lá para o pai de família, só que o pai de família foi claro: a semente era boa sim, mas quem fez isso daí foi quem, irmãos? Foi o inimigo. Se nós dormirmos financeiramente, e o que é dormir financeiramente? É não honrarmos a Deus, é não sermos dizimistas, não sermos ofertantes. É a pessoa que não vigia e contrai dívidas, compra o que não pode, sabe, irmãos, e se enrola nas contas, nas despesas. Isso é perigosíssimo, você não faz ideia. Empresta dinheiro a juro, pega, irmão, mexe com a agiota, essas coisas, irmão, sai desses rolos. E isso só faz quem está o que, irmãos? Dormindo. E se você dormir, o diabo vai plantar o joio. E o joio vai atrapalhar o seu trigo. Você não vai conseguir colher o que você pretendia colher. Eu vou até além, o que você merecia colher.
você não vai ter o sucesso, a grandeza, porque o joio vai estar lá. Aí eles queriam arrancar, não, então vamos arrancar o joio. O pai de família falou, vai ser pior, porque como são muito parecidos, praticamente idênticos um ao outro, provavelmente a hora que vocês for arrancar o joio, vocês vão arrancar o trigo junto. Então não, deixa crescer ambos, e aí na hora da colheita a gente separa. O trigo a gente vai armazenar, e o joio a gente vai botar para queimar, porque não vai ter para nós o que, irmãos? Utilidade alguma. Então, meu irmão, você veja, tudo porque eles dormiram. Eles foram, trabalharam, plantaram, colocaram a boa semente, mas infelizmente dormiram. Às vezes a pessoa vem na igreja, ela planta, ela determina, mas se depois ela dormir, ela incorre no risco do inimigo entrar, quando ela menos espera, e tirar dela aquela conquista financeira, aquele avanço econômico, aquele sucesso. Deus quer, pode e irá, em nome de Jesus, irmãos, transformar a sua vida, mas para isso, acorde. Falar em acordar, vai lá no livro de Romanos, a carta, de Paulo aos Romanos, capítulo 13, lá no versículo 11, aqui o Paulo vai nos ensinar uma coisa, que é muito importante a gente analisar esse ensinamento de Paulo. Romanos 13, 11. E isto digo, conhecendo o tempo. O Paulo falou, olha, eu conheço o tempo, eu sei que chegou a oportunidade, e que tempo é esse? Olha, que é já a hora, é chegada a hora, é chegado o momento, é chegada a oportunidade de despertarmos do sono. Acorda deste sono. Sabe por quê? Porque a sua salvação, a sua bênção, a sua resposta, o seu galardão está agora, nesse momento, mais perto de nós do que quando aceitamos o que, irmãos? A fé. Paulo falou assim, gente, olha, eu vou falar para vocês porque eu tenho experiência, eu conheço o tempo, e eu entendo que já é chegado a hora, chegou a hora de você dar a volta por cima, chegou a hora de você prevalecer, chegou a hora de você conquistar, chegou a hora de você dar a volta por cima, é chegado já a hora de você despertar desse sono, de você acordar para a vida, de você tomar uma posição, de você assumir o seu lugar de vencedor, porque a tua salvação, aquilo que você tem buscado, está agora muito mais perto do que no dia que você aceitou a fé, e o que é uma verdade, irmão. Do dia que você chegou ao Evangelho, começou a receber a palavra de Deus, foi pelo Senhor tocado, ungido, abençoado, para hoje, irmão, você está perto da tua bênção, e você nem sabe, você está pertinho. E se você despertar, você achega-se a essa bênção, mas você tem que despertar do teu sono. Você tem que falar para Deus, meu Deus, me acorda. Eu me lembro quando eu era pequeno, na casa da minha avó, tinha um relógio. Eu não sei se você já viu esse relógio. Ele era um relógio assim, redondinho. Ele era de corda. Tinha que dar corda no bicho. E aí tinha 2 sininhos assim, um de cada lado. E no meio uma espécie de um martelinho. Na hora que chegava de despertar, irmão, aquilo fazia um barulho ensurdecedor. Acordava a casa inteira. Quem já viu um relógio desse que eu estou falando? Já viram? Ai, todo mundo já viu um relógio desse, né? E fazia... Irmão do céu, meu Deus.
E aí você era obrigado a levantar, ir lá e tocar. E o susto era tão grande que você não dormia mais, ainda que você quisesse. Na hora o espírito era arrebatado do corpo, irmão. Tamanho susto. Aquilo ali despertava. Eu quero nesta noite ser na sua vida esse despertador. Eu estou aqui para chacoalhar você, para despertar você do teu sono. Porque assim como Paulo, eu também entendo que já é chegada a hora de você despertar, porque a tua salvação, o que você busca em Deus, está mais perto do que nunca. Agora hoje em dia, é difícil você encontrar esses relógios. Hoje em dia, a maioria das pessoas, como despertador, o que ela usa, irmão, como despertador? O celular. E o celular tem uma função, eu nunca usei essa função na minha vida, nunca usei. É uma função, não sei o nome dela, você aperta e aí ele fica mais 5 minutos. Olha, só falou quem já usou. Ô pastor, eu uso isso aí todo dia. Irmão, aí toca, você vai lá, não, 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Daqui a pouco você foi ver, perdeu a hora. Porque ficou cochilando. Aí sai igual um desesperado, toma aquele banho de gato, sabe, que entra debaixo e já sai de chuveiro. E aí já pega o carro, já sai acelerado, podendo até causar um acidente. Olha que coisa, irmão. Tudo por quê? Porque dormiu no ponto. Irmão, dificilmente o despertador me acorda. Geralmente eu dou um baile no despertador, eu acordo antes dele. Minha esposa que fala que eu estou ficando velho. Será, irmãos? Isso que é costume de velho, isso será? Eu estou meio preocupado com isso, né? Mas geralmente eu acordo, irmão, eu ganho do despertador. Eu coloco ele no horário, eu acordo antes. Porque, irmão, eu lembro lá de Provérbios, quando a Bíblia diz que aquele que dorme demais, ele empobrece. Eu não gosto de dormir demais, né? Tem que dormir o suficiente, não o demais. Porque quem dorme demais não vai longe. Quem dorme demais empobrece. Irmãos, imagine eu não sei se você já viu reportagens, que são tragédias na verdade, pessoas que estavam dirigindo e dormiram ao volante. Já viu falar sobre isso já? Irmãos, e acidentes fatais, que infelizmente ceifam vidas preciosas. E assim, a pessoa está ali dirigindo, é um minutinho ali que ela cochilou, é um minutinho que ela fechou o olho um pouco mais demorado, só que naquele que ela fechou o olho ali, frações de segundos, o veículo já andou vários metros, e é nisso que causa-se graves acidentes. Irmãos, você não foi eleito, escolhido para dormir. Você foi eleito para lutar e vencer em nome de Jesus. Para terminar, irmãos, vai no livro de Efésios, e aqui eu termino e nós vamos falar com Deus. Efésios capítulo 5, lá no verso 14. O que deve se fazer, né? Aquele que hoje está dormindo. É isso aqui o que você deve fazer. Bom, Efésios 5,14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo fará o que, irmãos? Te esclarecerá. Paulo falou, gente, desperta você que está dormindo, levanta do meio, dentre os mortos. Você veja que o sono só traz a morte, a perda, a natureza do inimigo.
Ele falou: desperta se você está dormindo. Pastor, eu tenho que confessar, nessa área da minha vida eu estou dormindo, eu estou sendo negligente, eu não estou cuidando, eu não estou zelando, sabe, eu nem sei o que está acontecendo, o que entra, o que sai. Pastor, eu estou nessa área, eu tenho que assumir, eu estou dormindo mesmo. Então desperta, porque se você despertar, Cristo fará o quê? Te esclarecerá, te trará esclarecimentos, vai te trazer a sabedoria, vai te trazer a unção, vai te trazer o resultado, vai mostrar para você como agir em cada situação, o que fazer, as decisões a tomar. Cristo esclarece. Aonde há uma dúvida, aonde há uma incerteza, um medo, uma insegurança, Cristo vai lá e esclarece, mostra tudo para você. Diga graças a Deus. Você quer que Cristo esclareça? Sabe, que Cristo pegue o que está em oculto e revele na sua vida, pegue o que está escondido e faça com que ele seja manifesto, que Deus ele traga a luz aonde hoje estão as trevas, traga a saúde onde hoje está a enfermidade. Pastor, eu quero que Deus esclareça. Eu tenho tantas dúvidas, eu tenho tantas perguntas, eu tenho algumas incertezas, eu quero que Deus me esclareça tudo. Então basta você se despertar. Se desperte para o batismo, se desperte para a santidade, se desperte, irmãos, para uma vida com Deus, porque este despertamento transformará por completo toda a sua história. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Vamos então orar? Fique de pé em o nome de Cristo Jesus, irmãos. O ladrão, ele só se levanta contra a nossa vida quando nós estamos dormindo. Quando eu estou acordado, ele até pode chegar na vigília da noite, mas se eu estiver acordado, né, irmãos, ele não vai adentrar. Por quê? Porque ele vai encontrar resistência. Nós somos essa resistência. Nós somos o pai de família, o chefe daquela casa, o pastor daquele lar. Sabe, nós recebemos a autoridade de Deus para guardar e policiar a nossa família. Então vamos usar dessa autoridade, em nome do Senhor.